O que vai chocar as pessoas nos próximos anos é que as sementes das tecnologias inovadoras foram plantadas nos 20 anos que terminaram na bolha da tecnologia e das telecomunicações. Então, essas foram as sementes. Elas estão germinando desde então e agora estão prontas para florescer, elas estão prontas para o horário nobre. E não é apenas uma ou duas sementes que têm sido a história da inovação, como o transistor, a internet e assim por diante. São 5 plataformas principais que envolvem 14 tecnologias diferentes, então cada uma delas está evoluindo, pronta para o horário nobre, pronta para escalar a taxas de crescimento que, dependendo da tecnologia, variam de 20 a 50 por ano. O mundo está à espera de uma enorme revolução tecnológica que, segundo o FMI, poderá impulsionar a produtividade, impulsionar o crescimento global e aumentar o rendimento em todo o mundo. De acordo com uma publicação no Blog de Janeiro, o Fundo Monetário Internacional estima que cerca de 60% dos empregos nas economias avançadas serão afetadas pela inteligência artificial. Embora metade dos empregos expostos possam beneficiar da integração de inteligência artificial, aumentando a produtividade, a IA será particularmente perturbadora para a outra metade. As implicações de IA podem executar tarefas essenciais atualmente executadas por seres humanos, o que poderia reduzir a procura de mão de obra, levar a salários mais baixos e, em casos extremos, eliminar completamente a necessidade de trabalhadores humanos. De acordo com analistas renomados e investigadores proeminentes, não há como parar a tempestade que se aproxima. A única maneira de se preparar é aproveitar a oportunidade multibilionária investindo. Felizmente, a renomada investidora americana e estrela selecionadora de ações Cathie Wood acredita que decifrou o código para ajudar os investidores a se posicionarem adequadamente para as enormes oportunidades que virão. De acordo com uma pesquisa da empresa de gestão de ativos de Cathie, ARK Invest, 5 plataformas de inovação estão convergindo para criar trajetórias de crescimento sem precedentes para o mundo. Cathie está bastante otimista em relação a estas plataformas de inovação disruptiva e previu que o valor de mercado destas plataformas passará os 13 bilhões de dólares em 2024 para mais de 200 bilhões de dólares em 2030, proporcionando imensas oportunidades para todos, especialmente para investidores que chegam cedo. É por isso que Cathie está prevendo explosões massivas em ativos cripto como o Bitcoin e o Ethereum. O seu argumento positivo para o Bitcoin é de 1,5 milhões e quase 200 mil para o Ethereum. Isto até 2030. Durante uma entrevista recente à OptoSessions, Cathie falou sobre a revolução tecnológica e industrial que se aproxima e como os investidores vão se poder posicionar adequadamente para ganhos massivos. Entretanto, trazemos para vocês clipes da entrevista. Reserve um tempinho também para ajudar aqui o canal, curtir o vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para mais vídeos como este. Obrigado e vamos lá à entrevista. Não são apenas uma ou duas sementes que têm sido a história da inovação, como o transistor, a internet e assim por diante. São 5 plataformas principais envolvendo 14 tecnologias diferentes. Então, sequenciamento multiômico no espaço das ciências biológicas, robótica, armazenamento de energia, inteligência artificial e tecnologia blockchain. Portanto, cada um deles está evoluindo, pronto para o horário nobre, pronto para escalar a taxas de crescimento que, dependendo da tecnologia, variam entre 20 e 50 por ano. O IA é um grande catalisador aqui, e é assim que chegamos à convergência. Cada uma dessas tecnologias leva a um crescimento exponencial, portanto, a um crescimento sustentado a um ritmo muito forte. Mas pense na convergência dessas tecnologias, dessas 5 plataformas principais. O que você tem são todas essas curvas alimentando-se umas às outras, o que acreditamos que criará um crescimento super exponencial. E o que isso significa, e o que será tão inesperado aqui, é que as já fortes taxas de crescimento irão acelerar e pensamos criar enormes ganhos de produtividade e oportunidades para a criação de riqueza. A inteligência artificial é uma grande parte disso. Na verdade, está catalisando as outras tecnologias e acelerando todas elas. O maior aumento na produtividade está nos trabalhadores do conhecimento.
Achamos que haverá pelo menos um aumento de 4 vezes, provavelmente mais, durante os próximos 6, 7 anos. E os trabalhadores do conhecimento respondem por 13 trilhões em salários e vencimentos. Então pense sobre isso, a produtividade. Uma pessoa pode fazer 4 vezes mais do que fazia alguns anos atrás. Já estamos vendo isso com programadores, codificadores. A produtividade deles, já neste estágio inicial, aumentou de 50 para 100. As tecnologias são inerentemente deflacionárias, mas essa é uma boa deflação. Eles se submetem a curvas de aprendizado que podemos medir em termos de custos caindo, e isso é repassado em termos de preços. Portanto, essa é uma boa deflação e geralmente causa booms no crescimento unitário. Então, todas essas 5 plataformas, veremos um crescimento massivo delas. Do outro lado disso estará a destruição criativa. E o que é isso? É, na verdade, a desintermediação ou a ruptura da ordem mundial tradicional. O que é realmente interessante, porque muitos investidores agora se sentem muito confortáveis nesses índices grandes e de base ampla, índices como MSCI World, ou S&P 500, ou Nasdaq, mas achamos que haverá muitas perturbações lá na economia, então vai parecer um pouco caótico. Os setores que estão prontos para a disrupção incluem todo o setor de transporte, à medida que avançamos para a mobilidade autônoma. Todos os serviços financeiros, à medida que avançamos para a tecnologia blockchain, que é simplesmente o sistema financeiro da internet. É a camada da internet que os desenvolvedores esqueceram de colocar no início. Finalmente está acontecendo e vai derrubar os serviços financeiros tradicionais. Pois é, de acordo com a pesquisa da ARK Invest, os avanços na inteligência artificial serão um catalisador notável no crescimento exponencial destas plataformas. A empresa estima que o valor de mercado acionário global associado à inovação disruptiva poderá aumentar 16% no valor total do mercado acionário este ano para mais de 60% em 2030. Estima ainda que o retorno anualizado do capital associado à inovação disruptiva poderá exceder 40% em 6 anos, aumentando a capitalização de mercado de aproximadamente 19 milhões de dólares atuais para cerca de 220 bilhões de dólares em 2030. Em contraste, a pesquisa da ARK estima um crescimento mais conservador para as plataformas não inovadoras, que acredita poderem passar dos atuais 98 bilhões para 140 bilhões de dólares em 2030. Por último, a empresa estima taxas de crescimento variadas para cada uma destas 5 plataformas. 37% para a inteligência artificial, 50% para armazenamento de energia, 48% para blockchains públicos, 78% de crescimento para a robótica e 39% para sequenciamento multi-ómico. Voltemos à entrevista de Katie, enquanto ela fala mais sobre Bitcoin e blockchain e a importância de estar adequadamente posicionado para estas oportunidades vitalícias. Um grande alerta para o mundo financeiro em termos de Bitcoin ocorreu durante a crise bancária regional do ano passado, quando o CAE, que é o índice bancário regional aqui nos Estados Unidos, estava absolutamente implodindo. E você sabe, muitas pessoas que simplesmente se recusam a olhar para o Bitcoin disseram, espere um minuto. O quê? Não há nada como a ação do preço em um mercado ruim. A ação do preço bom em um mercado ruim para despertar o interesse de investidores que antes eram cocôs. E foi isso que aconteceu, porque pela primeira vez o Bitcoin se tornou um ativo de risco aos olhos deles. Eles só pensaram nisso como um risco de ativos. Muito volátil, tem bom desempenho em mercados em alta. Mas este foi um sinal muito alto e eu acho que a SEC sinalizou luz verde com os ETFs em nosso lugar. A ETF ARKB é um deles. Fez com que mais e mais pessoas pensassem sobre o que você disse. Essa é uma nova classe de ativos. Então, comunidade de conselheiros. Você pode não gostar inerentemente, mas deve ter um ponto de vista e dizer aos seus clientes por que não está incluindo. Porque a história das novas classes de ativos é que quando você coloca uma alocação em uma dessas novas classes de ativos em seu portfólio existente, o retorno por unidade de risco aumenta por causa da diversificação e da baixa correlação com outros ativos. E assim, muito mais consultores e investidores estão levando isso a sério agora.
E o que eu digo para a maioria das pessoas, não apenas para os investidores, é que vocês precisam conhecer esse tipo de pesquisa e se familiarizar, não só por causa dos seus investimentos, mas por causa da sua vida. Né? O mundo vai se transformar tão completamente, pensamos, durante os próximos 5 a 10 anos, por causa dessas 5 plataformas evoluindo ao mesmo tempo, que você não vai reconhecer isso. Então, se você quiser guiar seus filhos ou netos para o lado certo da mudança, você tem que ir de volta ao início do século XIX para ter uma noção disso. Isso foi telefone, eletricidade e combustão interna. E bem, isso é muito maior que isso. E é isso, amigos. Enquanto isso, o Bitcoin e criptomoedas importantes experimentaram um forte aumento de preços esta semana, à medida que o volume de negociação dos ETFs de Bitcoin à vista aumenta acentuadamente e atingiu novos históricos máximos. O Bitcoin subiu imenso, mais de 40% no mês passado, atingindo a marca de $64.000 pela primeira vez desde 2021, com quase 200 milhões em shorts de Bitcoin liquidados. Também as principais altcoins, como Ethereum e Solana, registraram ganhos diários acima da média e, de acordo com Eric Balchunas, analista sénior das ETFs da Bloomberg, os recentes nascidos ETFs de Bitcoin, estes 9, registraram um novo recorde histórico no volume de negócios na sexta-feira passada, ultrapassando 2,4 bilhões num período de 24 horas. A última atualização do Eric no XE é oficial. Os 9 ETFs do Bitcoin quebraram recordes de volume de todos os tempos, superando já o primeiro dia. Os ETFs hoje já têm mais de 300 mil Bitcoins, com mais de 6 bilhões registados das saídas da GBTC, que também caíram para um mínimo histórico ontem. Com estes ETFs ainda muito fortes, qual é que é a sua previsão para o Bitcoin e as criptomoedas neste mês de março? E para outras criptomoedas importantes nos próximos dias após o halving? O que é que você acha? Comenta aqui em baixo que eu adoraria saber a sua opinião. Tá? Já agora, esmaga o botão de curtir, subscreva o canal, porque todos os dias nós colocamos aqui todas as novidades do mundo cripto. Meu nome é Rui Ludovino, tenha um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.